impede o teu esposo ou esposa de voltar para casa? Será que é o OH, a OM, o homem estranho, a mulher estranha, o amante? Assim como você queira chamar. Será que é por causa deles que o teu esposo está lá? Ou é por eles não entender e não se livrar de uma vida de pecado? É ele estar cego espiritualmente. Ele não consegue entender que o lugar dele é no seio da família. E quando ele entende, amados, a volta se dá. A volta se dá quando as escamas dos olhos dele caem. À medida que as escamas dos olhos deles caem, ele não vai mais viver com a outra pessoa que está lá do outro lado. Ele ainda continua lá. Não é porque eles estão prendendo os teus cônjuges lá, não. É porque eles estão cegos espiritualmente. Estão aprisionados espiritualmente e não conseguem enxergar. O teu cônjuge não consegue enxergar a podridão a qual eles se encontram. As escamas nos olhos não deixam com que eles vejam. Então, cuidado para você não estar pensando errado. Até porque a palavra do Senhor diz, amados, que a nossa luta nunca será contra a carne e sangue, nunca será contra o teu esposo, nunca será contra a amante, é contra os principados e potestades. Aonde? Na região celeste. E muitos estão preocupados com amantes. Eita, que aquela mulher não deixa meu marido em paz, ela não deixa. Ele não consegue largar daquela mulher porque aquela mulher está prendendo ele lá do outro lado. Não, amados, não é ele não, não é ela não. A nossa luta é contra os principados e potestades. Eu sei que também na vida do teu cônjuge houve falta de caráter, mas foram brechas que eles deram no mundo espiritual e por isso que eles se encontram aprisionados. Mas a partir do momento que o Senhor chega lá e arrancar essa cegueira, essas escamas, eles não permanecerão de forma alguma. Quando o Senhor chega lá e arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, ele não vai permanecer. Quem foi que chegou lá na vida do filho pródigo e fez com que o filho pródigo se sentasse em algum lugar dessa terra e se lembrasse que a casa do pai dele era melhor? Quem foi que fez as cegueiras dos olhos do filho pródigo cair, amados? Foi o próprio Deus que fez o quê? A palavra diz que foi Deus que foi lá criar uma tão grande situação. Foi Deus que criou aquela situação na vida do filho pródigo. A palavra apenas diz, amados, que o filho pródigo pegou aquilo que era dele, abriu a porta e foi embora, sem olhar para trás. Talvez tenha sido assim contigo também. Teu esposo te abandonou, quem sabe grávida, quem sabe os teus filhos. Talvez você não tenha filho, mas mesmo assim você foi abandonada. Ele abriu a porta e sem se importar. E não olhou para trás. Mas o Senhor vai chegar, amados, para tirar ele daquela podridão a qual eles se encontram. Tem pessoas, amados, que dizem que as pessoas só saem do pecado se elas quiserem, por causa do tal livre-arbítrio. Oh, meus amados, a última palavra é do Senhor. E o que a palavra diz? Que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava. E Pedro foi livre da prisão. Ei, que Deus pode ainda hoje livrar, entrar lá e tirar as escamas dos olhos do teu esposo, da tua esposa. Deus pode livrar ele dessa prisão espiritual a qual ele se encontra. Dessa vida de pecado, de prostituição e de adultério a qual ele se encontra. Deus que tem a última palavra, ele pode ainda hoje fazer isso, meus amados. Enquanto a igreja orava, Pedro da prisão saiu e Deus pode tirar alguém da prisão espiritual a qual se encontra. É por isso que oramos tantos aqui, amados, porque cremos no poder da oração. Porque sem Deus nada podemos fazer. E quando ele diz que é para nós clamar
clamamos a Ele, Ele vai nos responder, nós teremos vitória, porque família é projeto dEle e Ele entende que o teu esposo escolheu foi caminho de morte e não de vida. E Deus pode chegar ainda hoje para dar vista a este cego que se encontra nessa podridão de vícios, pecados, adultério. Não se engane. Não é esta mulher, ela não tem poder, este homem não tem poder para sustentar o teu esposo lá, não. Não é eles que estão prendendo, não. Confia no Senhor. Que assim como Deus tirou Pedro da prisão, Ele pode tirar o teu também. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus.